A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos mais uma vez aqui reunidos, hoje que é o domingo de Ramos, hoje que é o dia que Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido pela multidão, eis que vem, eis que o rei, o descendente de Davi, o rei entra, mas a multidão, a mesma multidão que o acolhe hoje, é a multidão que mais tarde vai gritar, crucifica-o, crucifica-o. Mas hoje, nós entramos então na Semana Santa, a última semana do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje eu queria dar uma pausa. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, então nós estamos continuando com o livro de Atos, mas hoje eu queria dar uma pausa, Semana Santa, para a gente poder falar daquilo que é o centro da nossa fé, que é a cruz. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3. Esse tem sido o nosso texto que os novos membros têm estudado, então para eles vai ser uma revisão do que nós temos visto nas quintas-feiras. Então, Romanos, capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 21. E nós hoje, então, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Começa hoje, até na próxima semana, nós falamos sobre aquilo que é o centro da nossa fé. Não existe mais nada mais importante para nós do que o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes nós entendemos o Evangelho, nós olhamos para a cruz como se fosse alguma coisa que nós aprendêssemos com 5 minutos e depois vamos estudar outras coisas maiores ou mais complexas. Vamos estudar Apocalipse. Como se existisse alguma coisa maior, mais gloriosa do que a cruz de Cristo. Não existe nada mais glorioso do que o Evangelho de Jesus Cristo, do que a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o tema da eternidade. Nós passaremos a eternidade olhando para esse tema, como Deus revela a sua glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós nunca vamos esgotar a glória de Deus em Cristo. Então, creio que todos acharam. Convido os irmãos a, mais uma vez, a leitura bíblica, Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, a nossa mente, para que nós possamos mesmo, ó Deus, entender a sua palavra. Deus, que todo pensamento aqui agora seja levado cativo aos pés de Cristo. Que o Senhor venha nos guardar
do barulho da nossa mente, do nosso coração inquieto, que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, de tirarmos a nossa atenção da sua palavra, mas que o Senhor venha mesmo glorificar o teu nome, através da sua palavra, que Cristo venha ser exaltado, e que teu povo seja abençoado. Deus, fala aqui, hoje, transforma a nossa história, dá-nos a graça de entender o Evangelho de Jesus Cristo, porque não tem nada mais majestoso e precioso do que o Evangelho. Então, Pai, dá-nos graça agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu costumo andar pela igreja e conversar com as pessoas, e muitas vezes eu faço essa pergunta para as pessoas: por que Cristo tinha que vir? Por que Cristo tinha que morrer? Por que Cristo tinha que vir e morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado? E geralmente essa conversa não dura mais do que 1 minuto, talvez 2. Porque geralmente as respostas que eu recebo é porque eu precisava que alguém me salvasse, eu precisava de salvação, nós somos pecadores, eu precisava de salvação. Mas não passa disso. E aqui fica a conversa. Nós vivemos um tempo de uma ignorância do Evangelho tão grande, que nós, ao invés de lermos a Bíblia com as lentes do Evangelho, porque nós devemos olhar para a palavra de Deus, toda ela, de capa a capa, com uma lente. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter uma lente, um olho. Tudo aponta para Cristo. Se você leu o Antigo Testamento e você não encontrou Cristo no Antigo Testamento, você não leu o Antigo Testamento, porque ele está lá, em cada página. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e para o seu glorioso Evangelho. Porque quando nós não entendemos a glória de Deus revelada no Evangelho, e nós não lemos a Bíblia dessa maneira, nós temos a tendência de ler a Bíblia dessa maneira. Eu vou procurar na Bíblia lições para a minha vida. O que isso aqui significa para mim? Como que eu posso ver? Tirar lições práticas. O que não está errado, nós devemos viver a palavra de Deus. Mas o problema disso é que nós não enxergamos que o Evangelho toca em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida é tocada pela cruz de Cristo. E Ele transforma cada área da nossa vida. Então existe uma necessidade, hoje na igreja, de nós entendermos a cruz de uma maneira profunda, de uma maneira clara, de uma maneira que vai nos levar a reler a palavra de Deus, de forma a enxergar Cristo em toda a Escritura. Então é por causa disso e motivado, por essas coisas que eu quero falar um pouquinho com você hoje, sobre isso que nós acabamos de ler, sobre a cruz de Jesus e a importância da cruz de Cristo. Se você voltar comigo para o versículo 21, o texto nos diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Então o apóstolo Paulo, ele começa tudo aqui que ele vai falar sobre o Evangelho. Ele vai falar, isso tudo começa em Deus. O Evangelho começa em Deus, não em nós. Um dos nossos grandes problemas com a palavra de Deus é que nós lemos a Bíblia a partir do nosso umbigo, do nosso, como que isso aqui é para mim, o que isso aqui faz para mim, quando na verdade, tudo isso aqui é para manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Então o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, a justiça que vem de Deus, que provém de Deus, uma justiça que é pela fé.
Isso aqui vai nos mostrar o nosso maior problema. O maior problema do homem é esse: Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. O problema do homem é: Deus é santo, justo e bom. E eu falo isso para você e você não se assusta. Por que nós não nos assustamos? O que tem de ruim em Deus ser santo, justo e bom? Não tem nada de ruim com isso. O problema é que nós não somos. Nós somos o oposto disso. Nós somos pecadores, injustos e maus. Essa é a nossa natureza. O que um Deus bom, santo e justo vai fazer conosco? Deve fazer conosco. Então, o nosso maior problema é esse. Se você virar a sua página aí, voltar para o capítulo 1, versículo 16 e 17, você vai encontrar no versículo 16 e 17 a tese do apóstolo Paulo. A tese de todo o livro de Romanos está condensada nesses dois versículos aí. Versículo 16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala que existe uma justiça. Deus é justo. E nós precisamos dessa justiça que vem de Deus sobre nós, que é revelada no evangelho. Como ele já disse no versículo 21 anteriormente, que nós já lemos. Uma justiça que ela é independente da lei. Ela é independente do que foi dado no Antigo Testamento. Contudo, a lei testifica dela. A lei aponta para ela. O problema todo aqui, então, por que nós precisamos da justiça de Deus? Porque Deus, sendo justo, Ele tem que lidar conosco de uma maneira. E se Ele vier em justiça, e nós não sendo justos, nós seremos destruídos. Isso vai ficar claro no versículo 18, quando ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, ele fala primeiro, Deus é justo, e nós precisamos dessa justiça que vem e provém dele. Por que nós precisamos disso? Porque nós não somos, nós praticamos a impiedade e a injustiça. Por causa da nossa impiedade, por causa da nossa injustiça, Deus vem contra nós em ira. Deus é um Deus que se ira. Então, por causa disso aqui, Ele vai nos dar, primeiro problema, Deus é justo, nós não somos. Por causa da nossa impiedade, por causa da nossa injustiça, Ele vem contra nós em ira, em ira. Agora, qual é a consequência? É isso, exatamente isso. Se Deus não fizer, se não aplicar, se Ele não nos der a sua justiça, nós estamos perdidos. Todos nós, sem distinção. Então nós precisamos da justiça de Deus, por causa da ira de Deus, por causa da ira do Senhor. Porque Deus, Ele não é um ser igual a nós, um pouco maior. Nós temos visto no livro de Atos vários ídolos. E quando nós estudamos a religião dos pagãos, os muitos deuses que eles tinham, nós entendemos uma coisa, que todos esses deuses, falsos deuses da mitologia grega, romana, todos eles eram deuses como nós, só que com mais poder. Eles eram deuses como nós, como Zeus, Apolo e todos os outros que nós temos lá. São seres imorais, são seres que são depravados, caprichosos. Não tem nenhuma diferença entre nós e eles. Porque eles pensavam que os deuses eram como nós, tinham as mesmas paixões que nós, só que eles tinham mais poder que nós.
Contudo, o Deus que a Bíblia revela é um Deus completamente diferente de nós. Ele não é um Deus como nós, todo-poderoso. E glória a Deus por isso. Porque você imagina ser governado pelos deuses gregos. Como seria? Seres caprichosos, seres que não se importavam nada com a humanidade, segundo a crença deles. Por que Deus, então, ele não é, e ele não pode ser um Deus como nós, com mais poder? Porque se Deus fosse como um de nós, com mais poder, um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está presente em todos os lugares, como um de nós. Você consegue imaginar algo mais terrível do que isso? Deixa eu colocar isso para você em perspectiva. Hitler, Stalin, os imperadores romanos, todos aqueles ditadores que passaram por esse mundo, que ainda vivem. Você consegue imaginar, se nós tivéssemos um Deus como eles? Se Deus, o nosso Deus, fosse como eles? O que seria de nós se fôssemos governados por um Deus todo-poderoso, com as mesmas paixões, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas que nós? O nosso problema, e o problema que o Evangelho resolve é esse. Deus, ele não é como um de nós, porque se Deus fosse como um de nós, nós não precisaríamos do Evangelho. Se Deus fosse como um de nós, apenas maior, nós não precisaríamos do Evangelho. Exemplo: políticos corruptos. Políticos corruptos temem juízes corruptos? Não. Políticos corruptos temem juízes corruptos? Não. Por que não? Eles saem para jantar com juízes corruptos. Aliás, essa não é a grande acusação que fazemos contra o nosso próprio país. Que os nossos juízes são mais corruptos que os próprios políticos. Então, juízes corruptos não são temidos por bandidos, por seres, por pessoas imorais. Agora, políticos corruptos, eles temem uma pessoa, eles temem juízes justos. Eles temem juízes que não vão ser comprados com dinheiro. Eles temem juízes bons. Então, se Deus fosse como um de nós, maior, um Deus pecador como nós não precisaríamos do Evangelho. Ele seria como um de nós lá em cima. Contudo, seria aterrorizante viver debaixo do senhorio de um Deus desse. De um Deus desse. E glória a Deus, porque ele não é como um de nós. Agora, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vai nos dar a razão aqui da cruz. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A cruz é necessária por causa do pecado. Deus, ele não pode apenas varrer para debaixo do tapete o nosso pecado e fingir que nada aconteceu, porque isso vai contra o caráter de Deus. Se Deus é amor, ele é ira. Se Deus ama a justiça, ele tem que se irar contra a injustiça. Se Deus ama a bondade, ou aquilo que é bom, ele tem que odiar aquilo que é mal. E é isso que ele está falando, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 17 para o 18. Deus é um Deus justo, mas a ira dele é revelada dos céus por causa da nossa impiedade, da nossa injustiça. Ele não pode tolerar o nosso pecado e a nossa maldade.
Então a cruz de Cristo é necessária por quê? Por causa do nosso pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. E aí, o que geralmente a gente escuta, infelizmente, eu conheço vezes que o pregador abre a Bíblia e a primeira coisa que ele fala, eu queria falar para vocês que Deus não é um Deus irado, que Deus não se ira, que Deus não está irado com você. E aí eu abro a palavra e eu leio o Salmo 7, que diz assim, Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que se ira todos os dias. Mas isso parece meio extremo. Como assim Deus se ira todos os dias? Eu vou te dar um exemplo de como você pode se irar todos os dias. Assiste o jornal todo dia. É só você assistir o jornal todos os dias e você vai se irar todos os dias. Vai se irar com o quê? Com a injustiça e com a maldade e com a corrupção do homem. Nós vemos, ouvimos, lemos coisas no jornal que nos ferem, que nos tiram do sério. Nós ficamos indignados, irados contra a injustiça e contra a maldade. Mas o interessante é que nós nos damos ao luxo de poder nos irar contra a injustiça e contra a maldade. Nós sendo maus, nós sendo pecadores, nós sendo injustos, nós que somos praticantes de todo tipo de pecado, nós que não somos diferentes das pessoas que praticam tais coisas, que nós abominamos, nós nos achamos no direito de ficar indignados, irados com aquilo que nós vemos no jornal. Agora, nós não damos esse direito a Deus. Não, Deus é amor, Deus ele não pode se irar. Nós nos esquecemos que, diferente de nós, ele é um Deus santo, soberano, e que aos seus olhos nada está encoberto. Ele contempla toda a terra e ele vê a maldade de toda a terra, toda a maldade que o jornal não é nem capaz de saber e de demonstrar. Deus vê. E ele conhece. Como você acha que Deus se sente? Aí nós começamos a entender o porquê que Deus se ira. Por causa da injustiça e da impiedade dos homens. É por causa disso. Então a ira de Deus é revelada do céu por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado. Qual pecado? Aí o apóstolo Paulo ele vai desenhar para você a figura, a imagem do nosso pecado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz assim, aliás, a partir do versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, à semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que tudo que se pode conhecer de Deus está revelado na criação. O mundo revela a glória de Deus. Nós, nenhum homem, ele pode ter a audácia de negar a existência de Deus pelo simples fato de que nós temos a criação que revela a glória dele. Contudo, eles suprimem a verdade de Deus e trocam pela injustiça. E aí ele continua, 24, versículo 24, por isso,
Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ele continua. Por causa disso, versículo 26. Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocam as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou, terceira vez que ele fala isso, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Uma vez que eles rejeitam a Deus e o conhecimento de Deus, que suprimem a verdade de Deus, Deus os entrega, 3 vezes o texto vai nos falar, as próprias paixões deles. Aí ele vai falar o que o ser humano se tornou por causa disso, quando Deus o entregou às suas paixões. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente as praticam, mas também aprovam aqueles que fazem as mesmas coisas. Essa é a figura do homem fora de Deus. Mas ele não acabou ainda. Capítulo 3, a partir do versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conheceram o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem do homem que a Bíblia nos dá? Não é nada bonita. O homem fora de Deus é isso daqui. Então é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da graça de Deus, porque não há um justo nenhum sequer. Então, se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é bom, o que Ele vai fazer conosco? Esses monstros de iniquidade que nós somos. O que Ele tem que fazer conosco? É isso que esse texto está nos mostrando. Agora, nós pensamos que isso é uma coisa nova, não. Desde que o mundo é mundo, o homem é assim, desde Gênesis capítulo 3, porque em Gênesis capítulo 6, depois que Deus destrói, vai destruir todas as coisas agora, ele está para destruir todas as coisas, e ele fala assim para Noé, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, era sempre somente para o mal. O nosso coração, a parte de Deus, a parte do Espírito Santo que habita em nós, toda a inclinação dos nossos pensamentos é única e exclusivamente para o mal. E deixa eu te adiantar uma coisa, essa não é a minha opinião. Eu lembro de uma vez pregando o evangelho numa igreja, acabou o culto. Uma senhora veio falar comigo e me disse assim, eu não concordo com o que você falou, eu não concordo com isso que você falou sobre os homens, nós não somos assim. Qual parte especificamente?
essa parte que nós somos maus, que etc., aquela lista que você deu. Minha senhora, essa não é a minha opinião. Eu só estava lendo o texto bíblico. É por isso que eu fiz questão de levantar a Bíblia para você ver que eu estou lendo o texto bíblico. Essa não é a minha opinião. Essa é a visão bíblica de quem nós somos. A parte do Espírito Santo de Deus, a parte da graça de Deus, a parte da justiça de Deus que é revelada no Evangelho, esse é o que você é. Nós somos, todos nós, não há um justo nenhum sequer. Aí a prova de que todos nós somos isso aqui mesmo, pecadores, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, a prova de que todos nós somos pecadores é que ninguém aqui fica para semente, todo mundo morre. Você quer uma prova de que você é isso aqui? O seu corpo está envelhecendo a cada dia e a morte está chegando a cada dia para você. Agora, deixa eu tentar colocar isso aqui para você em perspectiva, que talvez você está aí até meio bravo comigo ainda. Deixa eu cavar um pouquinho mais. Deixa eu colocar isso aqui em perspectiva para você, como que funciona. O texto de Jó, a partir do capítulo 38, Deus chama Jó para conversar. E ele, depois de Jó questionar Deus, uma boa parte do livro, ele chama para conversar, e Deus faz algumas perguntas. Jó, já que você é tão inteligente, já que você sabe tanto, me responde algumas perguntas, Jó. Ele faz algumas perguntas assim: onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Quando do ventre ele irrompeu, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? E quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui as suas ondas orgulhosas são interrompidas. Ele continua, depois ele fala para Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o instituiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra no balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor. Deixa eu colocar isso aqui para você em perspectiva com o nosso pecado. Deus mede a quantidade de água que vai no mar, o nosso grande mar, que nós nem conhecemos a profundeza dele. Ele mede quanto de água vai com a palma das suas mãos e coloca no mar. Ele chega para o mar e diz, ele se coloca na praia e diz, até aqui você vem e daqui você não passa. E o mar diz, amém. Ele coloca a terra, ele cria a terra, ele cria o sol, ele cria os planetas. E ele fala para o sol, daqui você não se mexe. E o sol diz, amém. E ele fala para os planetas, vocês giram nessa direção, e dessa direção vocês não saem. E os planetas dizem, amém. Ele disse, haja vida, e houve. E tudo é criado pelo poder da sua palavra.
Aí Deus cria seres como nós. E diz, dessa árvore vocês não comem. E nós fazemos o quê? O que Deus tem que fazer conosco? Tudo na criação obedece a Deus perfeitamente. Mas quando Deus fala com você, você faz o quê? Meu filho, vai para a igreja. Hoje não, eu estou cansado. O que Deus tem que fazer conosco? Então, pecado é uma ofensa à santidade de Deus. É um grito cósmico contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua bondade, contra a sua justiça. Pecado é você viver para você mesmo a vida que Deus te deu. Ele te deu e Ele sustenta com vida. Você está respirando agora porque Deus te deu vida. Aí nós pegamos isso que nós temos, que Ele nos deu, e nós vivemos de qualquer maneira. É por isso que esse é o problema, aliás, de quando você começa a viver a sua vida. Ah, você orou sobre essa decisão? Não. Você pensou sobre isso e falou com Deus sobre isso? Você buscou na palavra de Deus instrução para viver aquilo que você está buscando agora e passando na sua vida? Não. O nosso problema no meio de tudo isso é, Deus nos criou com um propósito. Tudo que Deus cria, Ele cria com um propósito. Ele te criou com um propósito. E nós ignoramos o propósito de Deus para a nossa vida e queremos viver a maneira que nós queremos viver, sem se importar com o que Deus fala, com o que a palavra de Deus fala, com o que Ele exige e quer de nós. O que Deus tem que fazer conosco? Deu para entender o nosso problema? Toda a criação obedece a Deus perfeitamente, mas nós não. Nós não. Então, o pecado, esse é o nosso pecado de querer viver independente de Deus. Mas aí talvez você esteja sentado assim, nesse seu banco aí agora, com raiva de mim já. Você vai ter dois trabalhos, ficar e desficar. Porque a palavra de Deus não muda. Aí pensando assim, eu não sou tão mal assim. Deixa eu usar um exemplo que eu amo usar. Eu amo usar, e até que eu acho um exemplo melhor que esse, eu vou continuar usando esse exemplo. Imagina que você tem aí, que eu tenho, aliás, a tecnologia de colocar um chip na sua cabeça, de colocar um SD card na sua cabeça. E esse SD card você vai levar para casa, eu vou colocar ele hoje na sua cabeça, e você vai ficar com ele a semana inteira. E esse SD card, ele vai poder gravar tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, tudo isso. No domingo que vem, para deixar muito claro que a Bíblia estava correta, eu vou pegar o seu SD card, eu vou colocar no computador lá atrás, e eu vou apresentar a sua vida da última semana, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você fez, da última semana só. Eu vou passar nesse telão aqui atrás. O que você acha disso? O que você faria se eu fizesse uma coisa dessa? Se eu tivesse esse poder, eu vou falar o que você faria. Você ia tentar achar aquela porta para sair daqui. Porque se você conseguisse levantar do seu banco, já me surpreenderia. Tamanha vergonha que você ficaria. Se você achasse aquela porta e saísse daqui, você voltava para o Brasil, se escondia no meio do mato, onde ninguém mais pudesse te achar. Tamanha sua vergonha. Você quer saber qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus tem essa tecnologia. Ele pode, e Ele sabe, e Ele tem registrado todas as suas palavras. Porque nós prestaremos conta de cada palavra inútil que nós falamos. Todos os seus dias estão escritos no livro dele. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Todos os seus dias. A má notícia é essa, de que um dia todos nós prestaremos conta dos nossos atos. Um dia nós seremos colocados diante de um Deus santo,
nus, e as nossas vidas serão passadas no telão. O que você pensa que vai ser esse dia? Porque você ficaria envergonhado se sua vida fosse mostrada aqui, mas todos nós aqui somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Você se envergonharia da sua vida ser mostrada aqui diante de pecadores como você. Mas um dia a sua vida será demonstrada não diante de pecadores como você, mas diante de um Deus santo, que não aceita uma única falha moral, um pecado, um único pecado, e Lúcifer foi condenado. Um único pecado, e todo o universo foi condenado com Adão e Eva. O que vai acontecer conosco? Talvez você se ache bom, não se ache tão mal assim, porque nós nos comparamos uns com os outros. Eu me comparo com o meu irmãozinho da igreja, eu me comparo com o pastor da igreja. Comparado com o pastor da igreja, eu sou um santo. E é mesmo. Eu concordo com você. Comparado com o Shernon, então, Jesus amado. Você viu que dessa vez nem fui eu, né, Shernon? Foi ela. Ela que começou. Comparado com o irmãozinho da igreja, meu irmão, você está ótimo. Quer dizer, mais ou menos, né? Se for Shernon, mais ou menos. Então, comparado com o irmão da igreja, a gente pode ser até passar. Mas a nossa base de comparação não é o irmão da igreja. Porque diante do Senhor nós somos abomináveis. Abomináveis. Às vezes as pessoas me perguntam, Rodrigo, qual que é o maior pecado? Bom, eu suponho que o maior pecado seja a quebra do maior mandamento. Qual é o maior mandamento, então? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, acima de todas as coisas. Você não terá outros deuses além de mim. Não faça imagens para você adorar. Só eu sou o Senhor, adore somente a mim. Então eu suponho que esse é o maior mandamento. O grande pecado é quebrar o maior mandamento. Nós temos um mandamento sobre a nossa vida. Você é chamado, ordenado a amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que você pode. Minha pergunta é, quando na sua vida você amou a Deus como Ele deve ser amado? Não existe um momento na sua vida que você amou a Deus como Ele deve ser amado. Que você obedeceu a Deus como Ele deve ser obedecido. Eu ainda estou colocando em perspectiva para você o seu pecado. Porque eu sou lembrado disso todos os dias da minha vida. Nós somos abomináveis diante de Deus. Então, o padrão para nós medirmos quem nós somos não é o Sherlon, não é o Rodrigo. Se você quer se comparar com alguém, se compare com Cristo. O nosso padrão, o varão perfeito é Cristo. Se você quer se comparar com alguém, se compare com Cristo. E com Cristo, comparado com Cristo, quem você é? Quem você é? Pós-cinza. Pós-cinza. Então, como que tudo isso nos afeta diretamente? Como? Às vezes as pessoas, eu tento ilustrar essa questão do pecado e mostrar para as pessoas quanto Deus odeia o pecado. O quanto Deus odeia o pecado? O quanto Deus odeia o pecado? Ele odeia o pecado tanto assim. No dia em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, objeto eterno do seu amor, no dia que Cristo, o seu único Filho, tomou sobre ele, naquela cruz, os nossos pecados, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 10. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? No dia que o seu único Filho tomou sobre ele o nosso pecado, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer.
porque ele estava carregando as nossas iniquidades, o nosso pecado. O que vai acontecer com você ou comigo se um dia nós nos apresentarmos diante desse Deus Santo, que odeia o pecado, ao ponto de matar o seu único filho por causa do nosso pecado? O que vai acontecer comigo e com você se um dia nos apresentarmos diante dele sem estarmos cobertos com o sangue de Jesus? É por isso que lá em Apocalipse, quando Jesus se assenta para julgar, a terra e os céus fogem da sua presença. Fogem da ira do Cordeiro. Nós não brincamos com coisas eternas. Nós estamos falando de salvação ou de condenação eterna. Nós não fazemos piada com o pecado. Nós não brincamos com o pecado como tantos costumam brincar. O pecado não é piada. Deus odeia o pecado. Então a justiça de Deus, ela demanda a nossa condenação por causa do nosso pecado. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é bom, Ele não pode nos perdoar. Ele não pode nos perdoar. Por que não? Porque Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis diante do Senhor. O que está dizendo aqui para nós é o seguinte: o juiz que condena aquela pessoa que não fez nada, o inocente, ou o juiz que absolve o culpado, tanto um contra o outro, são abomináveis diante do Senhor. Deus odeia isso. Contudo, como crentes, o que mais nós cantamos? Nós cantamos como Davi. O que Davi canta? O apóstolo Paulo escreve para nós em Romanos capítulo 4. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Qual que é o problema dessa frase aqui? Se esse texto, se essa frase, se esses versículos aqui fossem deixados só eles na Bíblia e mais nada nós tivéssemos, o que isso aqui falaria do nosso Deus? Um Deus que encobre pecado. Um Deus que não atribui pecado ao pecador, que passa por cima de pecados. Que tipo de Deus é esse? Esse tipo de Deus é os juízes que nós temos. Então, se Deus é bom, se Deus é justo, Ele não pode nos perdoar. Ele não pode varrer o nosso pecado para debaixo do tapete. Deixa eu dar um exemplo, que talvez não ficou claro. Eu estava assistindo um tempo atrás um documentário, uma série, um documentário policial. E eles acham uma mulher, e eles contam um caso de uma mulher que ela sumiu há muitos anos, e eles acharam essa mulher depois de muitos anos, ela estava morta quando eles acharam já. Um homem mantinha essa mulher em cativeiro, num basement, aqui nos Estados Unidos. E ali, ele abusou dessa mulher por anos, e anos, e anos. Ela não podia sair dali. Ali, ela engravidava. Quando nascia um homem, ele matava um menino. Se nascia mulher, ele deixava viver. Para que ele pudesse abusar delas também. Então, quando a polícia acha eles, ela já está morta. Minha pergunta para você a polícia achou, todas as evidências estão ali. Ele é preso. Imagina que, no dia do julgamento, do trial dele, no dia que ele vai ser julgado, depois de apresentar todas as provas, está tudo ali. Então, o juiz se levanta, e o juiz, ele diz aquilo que está escrito para nós, lá em Êxodo, no capítulo 34, a partir do versículo 5, que diz assim, que é o texto em que Deus vai passando à frente de Moisés, declarando quem ele é. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome,
o Senhor. Ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor e lealdade e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Imagine então que agora esse juiz, sendo rico em amor e misericórdia, ele levanta e ele declara esse homem livre. Eu sou um juiz justo, um juiz compassivo, misericordioso, tardio em irar e pronto a perdoar. Você está livre para ir. O que você faria, igreja? Você levantaria do seu lugar agora e aplaudiria a misericórdia, o grande amor desse juiz. Que juiz gracioso! Que juiz misericordioso! Que juiz bom! Era isso que você faria, igreja? Como não? Não é isso que nós cantamos do nosso Deus? Nós aplaudimos Ele pela sua justiça. Aplaudimos Ele pela sua bondade. Aplaudimos Ele porque Ele é um Deus que encobre o pecado, que perdoa a nossa transgressão, que não atribui culpa a nós. Aí eu falo essas coisas e na nossa cabeça eu falo assim, mas eu nunca nem pensei nisso. Você nunca perdeu o sono por causa disso. Tá, mas Deus não pode me perdoar. Se Ele me perdoar, o que vai ser feito à justiça dEle? Ele não é santo, Ele não é justo. Porque Ele é o juiz que perdoa a iniquidade. Ele é o juiz que encobre pecados. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é bom, o que Ele tem que fazer com você e comigo? Nos condenar. Nos condenar. E esse é o que nós chamamos dentro da teologia de o grande dilema. Porque o versículo 7 continua: contudo, não deixará de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração. No mesmo versículo, Deus diz que mantém a lealdade a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu sou um Deus compassivo que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Em outras palavras, não existe pecado que Deus não perdoe. Contudo, no mesmo versículo, ele diz: eu não vou deixar o culpado sair livre. Ué, Deus, mas você vai perdoar o cara e você vai condenar o cara depois? Como é que é isso? É por isso que isso aqui na teologia nós chamamos de o grande dilema. Como que Deus pode ser culpar e perdoar? Como que Ele pode declarar inocente e culpado ao mesmo tempo? Como Deus pode te perdoar? Como que Deus pode me perdoar? E se manter justo, se manter santo e se manter bom? Como que Deus pode te perdoar sem se tornar isso que Ele abomina? Como que Ele pode fazer isso? Por causa da cruz. E só por causa da cruz. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 2, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela fé, pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como que Deus pode ser santo, justo e bom, e ao mesmo tempo ser misericordioso, perdoador e compassivo com você e comigo? A resposta é por causa da cruz de Jesus Cristo. Porque na cruz, Deus coloca sobre Ele os nossos pecados.
2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele coloca sobre ele os nossos pecados, a nossa iniquidade, e castiga Cristo no nosso lugar. Para então, e só então, ele poder olhar para você e te declarar santo, inculpável, livre de qualquer acusação. A justiça de Cristo, os méritos de Cristo, são imputados a nós. A justiça que provém do Evangelho. Deus nos deu uma justiça independente da obra, independente da lei. É Cristo. E só por causa de Cristo, Ele pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Capítulo 3, versículo 26. E então, em Cristo, nós podemos ser justificados, porque Cristo tomou o nosso lugar de condenação. Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Na cruz, todos os atributos de Deus são revelados de maneira majestosa, porque na cruz, Ele é santo. Na cruz, Ele é justo. Na cruz, Ele é perdoador. Na cruz, Ele é amoroso. Na cruz, Ele pode tratar você, monstros como nós somos, com graça. Com graça. Então, o pecado, ele vai revelar de uma maneira grandiosa a justiça e a graça de Deus. De nenhuma outra maneira, Deus poderia revelar de uma maneira tão completa e tão majestosa a sua natureza. Porque o pecado vai revelar de maneira completa quem Deus é, a sua justiça e a sua graça. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim que: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não morreu pelos limpinhos, bonitinhos e chorosinhos. O pecado vai mostrar, vai revelar o amor de Deus, mas ele não vai apenas revelar o amor de Deus de qualquer maneira. O pecado vai revelar o amor de Deus de tal maneira que vai glorificar Ele como nada mais poderia fazer. Porque Deus não amou os amáveis, Deus amou os seus inimigos. Deus amou essas pessoas que o apóstolo Paulo escreve aqui que nós somos. Deus amou você em Cristo Jesus. Então o pecado vai revelar de uma forma tremenda, grandiosa, majestosa, o amor de Deus, porque Ele te amou. E Ele entregou o seu Filho para morrer por você. Nenhum de nós aqui entregaria o nosso filho para morrer no nosso lugar. Nenhum de nós aqui entregaria o nosso filho para morrer pelo nosso melhor amigo. Nenhum de nós aqui entregaria o nosso filho para morrer por ninguém. Deus demonstra o seu amor nisso. Ele entregou Jesus, o seu único filho, para morrer pelos seus inimigos. O amor de Deus, ele é incompreensível para nós. É por isso que quando chega em capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo pode falar assim: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele te amou, apesar de quem você é. Ele te ama. Nós continuamos na próxima semana. Senhor, nós te louvamos, ó Deus,
pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou apesar de quem nós somos. Deus, que maravilhosa é a sua palavra e que quão grande é o seu amor. Deus, obrigado. Obrigado, porque o mérito nunca esteve nas nossas mãos, nunca foi por obras, nunca foi por nada que nós fizemos. É a sua graça, sobre graça, a sua misericórdia que se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Deus, obrigado pelo seu grande amor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.